Bom, esse daqui vai ser mais um tutorial para ensinar para vocês como que a gente pode analisar alguns resultados do doc, e não só analisar, mas criar umas imagens bonitas para o nosso trabalho, sem precisar ficar abrindo o PyMol, tirando foto da posição ali do ligante da proteína, e assim a gente consegue com alguns programas realizar isso de maneira eficiente e que fique interessante, né, para mostrar o que foi encontrado ali nessas interações entre as duas moléculas. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente usa o ligplot. Esse ligplot ele é bem comum, né? É bem conhecido. E como que a gente faz isso? Então, primeiro, também de começarmos, a gente vai ter que preparar, né, essa estrutura que foi gerada ali dos resultados do docking. Eu vou mostrar para vocês. E também a gente vai usar, além do ligplot, um outro programa que seria mais fácil de usar, por causa que está alocado no servidor, que seria o PLIP, acho que é PLIP que fala, ou PLIP, e ele te dá uma estrutura diferente do ligplot, que é 2D, uma estrutura 3D. Então, vamos lá, vamos aprender isso. Como eu falei, né, a gente vai ter que primeiro, né, juntar. Na verdade, a gente vai ter que construir a estrutura ali para ser reconhecida nesses programas. Então, teria que ser o complexo entre a proteína e o ligante. E nisso a gente já pode realizar essa junção no próprio PyMol. Então, eu vou pegar os resultados que a gente encontrou no docking do Autodoc Vina. Ali tem os vídeos falando sobre isso, como conseguir esses resultados. E eu tenho, né, aqui eu já tenho tudo separado numa pasta que eu coloquei, a proteína que foi antes de ser preparada, né? Eu vou abrir ela aqui. Então só tem a proteína e um metal que eu tenho ali já dentro dessa proteína. E os ligantes, diversas posições, né? Esse daqui foi feito com resíduo flexível, então tem várias conformações aqui. E eu vou escolher essa primeira, né, a melhor ranqueada, para a gente gerar uma imagem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, né, já tem as duas abertas aqui no PyMol. Eu vou dar uma ação de copiar. Na verdade, eu tenho que clicar nele, né? É uma ação de copiar para a proteína. Então, eu vou copiar para o arquivo de proteína. Agora, esse arquivo de proteína tem essa estrutura, né? Só abriu ela, né? E a gente vai salvar essa estrutura como molécula, né? Vai exportar uma molécula em PDB. Nesse caso, eu vou dar o nome de complex1.pdb, porque eu vou fazer um outro complexo com o resultado do docking hidratado. Então, esse daqui foi gerado, né? Então, deixar esse nome mesmo, tá errado, mas vou deixar ele assim. Então, eu gerei o primeiro arquivo e eu vou gerar um outro arquivo, né? Que é um outro complexo, que é com o resultado, né? Do, do docking hidratado. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu retiro essas moléculas de água aqui. E vou fazer a mesma coisa, eu vou copiar, vou selecionar, né? Nesse caso, quando eu seleciono esse daqui, ele seleciona até aquelas moléculas ali que são referentes à água. E vou transferir para a proteína. E ok, né? Você pode até salvar algumas outras conformações, mas não vão aparecer, então só vai aparecer essa mesma aqui, com a proteína, na verdade. E eu vou exportar essa molécula em arquivo PDB ali, né? Para ser o meu segundo complexo. Pronto. Agora a gente tem dois complexos para ser inserido nos servidores lá ou no programa. Só que esse complexo 2, como eu falei para vocês, ele tem aquelas moléculas de água e possivelmente não vai ser reconhecido, né? Tem algumas identificações, por exemplo, de resíduos ou com códigos específicos que os programas reconhecem. Então, esse ali, como foi preparado só para fazer o docking hidratado, ele não vai ser reconhecido. O que eu faço? Eu desço lá embaixo do arquivo do complexo, né? Porque vai estar descrito ali quais são os átomos referentes, por exemplo, ao ligante. Eu sei que está definido como esses seriam ligantes por causa que a água está definida como esse WAT, que é o que o autodock hidratado faz. Então, basicamente, eu apago essas águas aqui, né?
Até você ver que tem um W aqui, ó. Então você vai se orientar por isso. E nisso, eu consigo ter o ligante apenas sem aquelas moléculas de água que são interferentes. Então, eu posso verificar agora se aconteceu, se foram removidos mesmo, eu sempre checo isso. Então, vale a pena checar no próprio Pymol. Então, eu vou abrir novamente, ó, e nesse complexo 2, você vê que só tem agora o, o ligante e a proteína como metal. Então, tá tudo ok, né, para a gente inserir lá no servidor ou no programa. E agora a gente já pode analisar nossas estruturas, criando aquelas imagens bonitas. Então, o primeiro programa que eu vou mostrar para vocês é o ligplot. E o ligplot a gente tem que baixar. E ele tem uma licença acadêmica, então eu consegui por causa do meu e-mail institucional. Mas caso você não consiga aqui no download, você pode mandar uma mensagem para mim que eu mando para vocês o arquivo, então você não precisaria baixá-lo. E nesse caso, ele fala como tem a instalação, né? Você baixa, ele vai vir como um arquivo zipado, então já baixei aqui. O que que você faz quando tem ele ali já no seu computador? Você faz aí, você extrai esses arquivos, ele vai criar uma pasta chamada Lig Plus. Você pode clicar nessa Lig Plus. Novamente, você liga, abre e vai ter a segunda pasta aqui. E você vai ter esses três arquivos aqui. Tem uma pasta e dois arquivos. O programa ele é executado nesse ligplus.jar, então você tem que ter no computador instalado o Java. E caso não tenha, é bem fácil, eu vou deixar o link ali para vocês instalarem. Então você clica lá no site do Java, baixa e instala. E aí quando você tiver ele instalado, né, ele vai reconhecer esse arquivo, você pode clicar duas vezes e ele vai entender que é o programa ligplot. Ele não abre nessa tela, ele vai abrir nessa tela aqui, ó, o meu já está instalado, e você vai ter que tomar cuidado na hora de colocar esse temporary directory, sei lá como fala isso. Mas enfim, porque ele vai estar C dois pontos traço temp, e isso dá problema, porque essa pasta normalmente não existe no computador, então você tem que mudar. Eu mudei criando, direcionando essa pasta pela própria pasta que eu estou usando os arquivos. Então, tome cuidado com isso, você coloca aqui onde vai ser direcionado a pasta e salva. Ele vai falar ok, ok. Então ele executa, senão não vai criar nenhuma imagem. E aí é bem simples esse programa. Você vem aqui, clique em File, Open, aí, o arquivo PDB. Deixa eu ver se ele vai reconhecer aqui. Ele não está reconhecendo ainda. Eu vou abrir de novo. Dá esse browser. E agora eu vou lá selecionar aqueles complexos que eu criei. Então, primeiro, seria a docagem normal, né? Só com os resíduos flexíveis. Eu vou abrir. E aqui ele me abre outra janela, né? Falando para mim, pedindo para eu selecionar o que vai ser o ligante, né? Então eu vou descrever que esse é um NL, que está até descrito lá no meu próprio Pymol, no próprio Pymol você consegue ver isso, então eu sei que ele é o ligante, e vou dar um run. Você pode colocar magnésio ou qualquer outro tipo de átomo ali, ou estrutura que não faça parte da proteína. Então eu clico OK ali, o run, ele vai gerar esse arquivo, e ele cria a estrutura para você 2D do ligante e os resíduos próximos ali que estão interagindo com o seu ligante. Então você tem essa imagem, você pode movimentar aqui com o mouse, como você também toma cuidado que você pode mexer eles manualmente. E nisso, você consegue trabalhar visualizando, por exemplo, ele te dá algumas informações, você pode visualizar, né, algumas características dessa interação. Por exemplo, ele mostra o metal com essa coloração rosa, né, diferente. Ele mostra também essas interações em verde aqui, esses tracinhos que são referentes, está escrito ali no manual como ligações de hidrogênio. Você tem o nitrogênio caracterizado com a esfera azul e o oxigênio em vermelho. E aqui tem essa coloração das ligações, se você prestar atenção, está em roxo, que seria o do ligante, como também em marrom dos resíduos da proteína. Aqui ele te dá o nome de cada resíduo, então você pode entender quais são importantes ali, né? E a posição. Isso é legal que você pode mexer no docking flexível, isso depois. Como também esses daqui que são interações hidrofóbicas. Então ele nos descreve que essas regiões com tracinhos são referentes a essas interações hidrofóbicas ali com o ligante. Então você pode também editar aqui
deixar modificar essas imagens, por exemplo, tirando o nome do gráfico, o nome de ligantes dos resíduos ali, como também do que não é direcionado ao ligante, ou do resíduo da proteína, como essas caracterizações de carbono e oxigênio. Então, você pode mexer antes de salvar. Você depois pode exportar essa imagem. Eu exportei como esse arquivo PS e arquivo.ps, e eu acabo conseguindo abrir no CorelDRAW, que é um programa que eu uso para editor de imagens, mas você pode dar um print, qualquer coisa, e mexer e usar essa imagem em 2D. Uma coisa interessante desse programa é que você pode comparar suas poses, né, diversas poses, faz diversos complexos de download, né, e adicionar mais um nessa própria imagem para comparar, para tentar verificar quais resíduos são não fixos ali, mas permanecem com o mesmo tipo de interação com o ligante. Então, ó, eu acabei de abrir o ligante sem interação o que não fez o docking com a água, né, o docking hidratado, e agora eu vou abrir o que complexo docking hidratado. Então, eu vou colocar o ligante novamente aqui para ser reconhecido, e ele vai me gerar uma estrutura, uma nova imagem, na verdade, na qual ele sobreposiciona os dois tipos de, de ligante proteína de reconhecimento dessas interações, né? E ele marca em vermelho, né, em círculo, quais são os resíduos que permanecem iguais ali nessas interações. Então, você pode analisar diversas estruturas e ter uma corroboração em alguns resíduos que sempre vão estar ali interagindo. Isso te dá mais uma força ali de tentar compreender o potencial desses resíduos nessa docagem. Então, essa imagem você pode exportar também, descrever isso de uma forma mais legal, né, mais clara. E aqui ele te dá as duas posições. Bem, é bem simples, né? A gente pode fazer isso de várias maneiras para tentar estudar e usar no trabalho. E agora eu vou mostrar para vocês o outro programa, que é o PLIP. Então ele já tem até um artigo, eu vou deixar o artigo na descrição, né? Tem um servidor para usar, dá para usar acho que até com RNA, então é bem legal. E aí você vai no site deles, né? Eles têm um site, vou deixar o site ali escrito no vídeo. E você pode carregar sua imagem nele, né? Então você pode tanto usar um arquivo PDB do próprio do banco de dados, como o que a gente criou. Então a gente vai usar o complexo, por exemplo, complexo 1 mesmo. Vou carregar o que foi gerado de um docking flexível. Carreguei e vou colocar para analisar. Então também é bem simples, é bem mais fácil talvez do que o outro. Não precisa nem baixar. E aí, o legal dele é que você vai gerar uma imagem 3D, então você pode combinar tanto a imagem do Ligplot como desse programa. Aqui ele te dá a interação do magnésio, então é um tipo de. Ele divide os dois, né? Tanto o ligante, o seu ligante, como a interação com o magnésio. Ele vai te dizer os tipos das ligações, ali por coloração, como são as cargas. É bem parecido com o Ligplot. Aqui também ele te dá distâncias, então é bem legal. E você pode, por exemplo, aqui analisar, né, como que foi feita essa estrutura, só que agora em 3D. Então você pode combinar, como eu falei, combina os dois, ficaria um resultado mais interessante. Então aqui tem as ligações de hidrogênio em azul, você tem o metal, que talvez ele não está mostrando aqui, não sei se a gente consegue ver, talvez baixando a imagem, mas no outro a gente consegue ver bem. O ligante, nessa coloração mais marrom ali, laranja, é a proteína. Então ele vai te dar também as interações hidrofóbicas, você consegue definir quais são os resíduos aqui, como também as ligações de hidrogênio, e as ligações, se chama ligações de pontes de salinas, eu vou chamar de ligações iônicas. E é legal que você também pode baixar a imagem, né? Pode ser no formato, dois tipos de formato, mas vou baixar em PNG. E a imagem tem uma resolução muito boa para você colocar no seu trabalho. Então aqui eu baixei uma imagem do ligante. E aqui você tem essa ligante não, do metal, né? E aqui você tem a estrutura dos aminoácidos, dos resíduos, né? ah, dos resíduos da proteína como ligante aqui interagindo. Então, deixa eu fazer o download dessa daqui, que tá mais definido, né? E aqui o complexo ligante e aqui acho que tem esse amarelo que seria o metal, né? Assim, é uma carga, né? Então você tem essa imagem 3D também
combinar tanto essa como a do Ligpot para os seus resultados, né, mostrar nos seus resultados. Então, você consegue definir de forma bem mais simples ali como colocar o que você conseguiu do docking. E é isso, esse é o vídeo, é um tutorialzinho aí de como que vocês podem reportar, né, os seus resultados do docking e combinem isso para tentar discutir com os artigos em referência à proteína que você está estudando, as interações químicas, que é muito legal, né, quando você olha a proteína e o tipo de ligante e o seu objetivo final. Mais uma vez, obrigado por assistir esse vídeo. Qualquer coisa, deixa no comentário, se tiver dúvida de instalação, como executar, que eu vou tentar responder.